Olá, gestores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje resolvi gravar esse vídeo, né? Fazer para vocês um vídeo gravado sobre a importância, né, do relaxamento que está acontecendo nas escolas de tempo integral. Como todos já sabem, desde o ano passado, quando nós assumimos a gestão, nós deparamos com algumas situações, né, a respeito desse momento nas escolas de tempo integral, onde nós ouvimos os anseios, entendemos os anseios, a necessidade, principalmente da criança, e a secretaria super abraçou esse momento. Então, a gente vem para intensificar, né, essa pausa, esse relaxamento, que é tão importante na educação infantil, em escolas de tempo integral, para as nossas crianças, e quanto isso tem contribuído. Depois de um ano, a gente vem trazendo evidências do que tem dado certo, e o quanto é importante a gente compartilhar esse movimento com todos da escola, com todas as equipes da escola, né, principalmente as famílias. Então, eu começo com o tema: a importância da organização do tempo e do espaço na educação infantil, entre o tempo que preenche e o tempo que forma. O lugar do relaxamento na escola de tempo integral. Então, hoje a gente vai, né? Então, aqui eu trago uma foto de uma das escolas de tempo integral, né? Lá da Vila Martins, né? Vocês reconhecem esse espaço. Muitos já conheceram, né, pessoalmente, essa unidade, em alguns encontros, formações que foram conduzidas lá. Então, quando a gente fala de educação infantil, né, de tempo integral ou educação integral, a gente se depara com dois momentos importantes que nos levam à reflexão, né? No Brasil, a educação das crianças de 0 a 5 anos vem sendo efetivada desde o fim do século XIX, né? Com tudo isso, aumentou, né, a quantidade, a presença de instituições que proporcionam o tempo de permanência para essas crianças, né, no período integral. Mas aí eu trouxe para vocês aqui um texto, porque eu andei lendo muito e pesquisando muito sobre esse tema, né? E hoje ainda nós não temos assim um documento que fale realmente da importância desse momento, mas nós temos estudos e embasamento do quanto, né, as crianças elas aprendem, né, o tempo todo por meio das relações, né, no ambiente, mas que principalmente as que ficam em tempo integral requer uma atenção maior, porque as crianças se cansam, elas precisam de uma pausa, e é comprovado pela neurociência que essa pausa é importante para o desenvolvimento de um todo dessa criança, né? Para controle emocional, tanto física, cognitiva. Então, o quanto isso evidencia para a criança algo positivo. Então, eu trago aqui um texto de pesquisa que traz uma relação, né, para a gente pensar tempo integral e educação integral. Então, quando a gente fala tempo integral, seria o aumento de horas, né, na escola, né, o tempo de permanência dessa criança na escola. Mas quando a gente fala de educação integral, a gente precisa pensar nessa que a educação integral ela traz a formação completa dessas crianças. Então, aqui eu trago dois sites de pesquisa que fala muito desse tempo, dessa educação.
né? O quanto só aumentar o tempo da criança na educação infantil, será que basta? Será que não? Então, o que vale a pena a gente considerar, levar em conta o que a gente já faz e que traz grandes benefícios para elas, e o que é preciso a gente fazer para melhorar esse momento ainda mais. Então, quando a gente fala de tempo integral, seria ampliar essa carga, né, horária, né? Seria uma ampliação de carga horária, de permanência dessa criança na unidade. A criança ela passa mais tempo na instituição, ou seja, mais tempo dentro da escola do que na sua própria casa. Mas quando a gente fala de educação integral, isso envolve muitos aspectos, né? Envolve essa formação ampla, como eu falei, né? Então a gente precisa considerar essas experiências das crianças, né? Tanto os aspectos cognitivos, emocionais, sociais, culturais, porque cada criança traz consigo uma cultura, né? As experiências corporais, afetivas, não é? Então, ficar mais tempo dentro da escola é viver mais experiências significativas, né? E humanizadoras para elas. E aí a gente traz aqui uma grande referência na educação, Maria Carmen Barbosa, que fala muito disso, que a educação integral é olhar a criança como um ser completo. E aí o texto, ele defende essa educação infantil, né? Que a gente precisa cuidar dessa infância, cuidar desse começo, cuidar dessa criança em várias dimensões, como eu mesmo citei, né? Física, emocional, social, cultural, cognitiva, ética e afetiva. E é importante que vocês leiam os documentos, né? Se interem dos documentos. Eu conversei com alguns gestores de outros municípios que já aderiram isso, né? O relaxamento como um componente mesmo, né? Curricular, que faz parte, que é um ato educativo dentro da rotina, né, das escolas de tempo integral para as crianças. E algumas que estão, né, se aprofundando, estudando, mas que não estão também deixando de fazer, como é o nosso caso. A gente não está deixando de fazer. A gente está proporcionando a essas crianças esse direito, né? Porque se a gente for pensar nos direitos dessa criança, o direito do cuidar e do educar entra também nesse aspecto. Então, a educação integral seria a formação desse sujeito por inteiro. Não dá para a criança ficar o tempo todo na escola e exigir que ela produza pelas 10, às vezes 11, 12 horas dentro de uma instituição. Então, a base, a BNCC, ela traz, né, um trecho muito importante sobre educar e cuidar, né? Entendendo o cuidado como algo indissociável. Então, o educar e o cuidar, eles estão associados o tempo todo. É um processo educativo. Parte do trabalho do educador é o quê? Refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar essas práticas, as interações, garantindo pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno dessas crianças. Então, cabe ao educador ter essa sensibilidade, esse olhar, né? As crianças que necessitam dessa pausa, desse relaxamento, proporcionar. E as crianças que não precisam, porque nem todas as crianças precisam, vão continuar, né, brincando ali dentro do âmbito. Então, se a gente for pensar em todos esses direitos, como eu falei para vocês, a DCNEI também, né, as diretrizes curriculares nacionais, elas também
tem um trecho que compreende essa criança como um sujeito histórico e de direitos, e que nas interações, nas relações, nas práticas cotidianas que ela vivencia, ela constrói sua identidade pessoal e coletiva. Ela brinca, ela imagina, ela entra nesse mundo imaginário do faz de conta, então ela deseja, ela aprende, ela observa, ela narra, ela experimenta, ela questiona, ela constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Então, a organização do tempo e do espaço, né, e os materiais, a educação em sua integralidade, entendendo esse cuidado, né, como algo indissociável ao processo educativo. Aí eu fiz algumas anotações também aqui, que vai ajudar muito, né, a gente a entender, né, qual é o papel da escola, então, né? É pensar nessa criança garantindo essas experiências significativas, né? Contato com a arte, com a literatura, com a cultura, com o movimento e com natureza. Se a gente for pensar a escola de tempo integral, não é só estender o tempo, mas sim ter momentos que a gente possibilite essas experiências significativas. Aí que entram os projetos, né, no contraturno, né, além do professor titular da sala, indo os projetos, as aulas mais dinâmicas, o sair fora da sala, não ficar o tempo todo dentro da sala, desemparedar essas crianças, principalmente nas escolas de tempo integral, né, para que a criança possa ter essas experiências mesmo ricas, significativas. Então, se a gente for pensar, né, trazendo aí uma reflexão para vocês, desculpe, estou um pouco gripada, a educação integral não significa ocupar o tempo todo com atividades, né? Ocupar a criança o tempo todo com atividades, mas sim reconhecer essa criança, esse desenvolvimento que ela precisa, né, para enriquecer. Então, é olhar essa criança, né, ter essa sensibilidade. Então, eu trago aqui para vocês o tempo na escola, entre Cronos e Kairos. O Cronos seria o tempo do relógio, né? E o Kairos seria o tempo vivido. A infância acontece em que tempo? Em Cronos ou Kairos? Então, a infância acontece no tempo Kairos, no tempo qualitativo, né? É o tempo que forma essa criança, né? Engaja essa criança, né? Então, o quanto tudo isso a gente precisa pensar, né? E aí a gente vai, né? Pensando em todas as nossas preocupações. Quais eram as nossas preocupações no ano passado? Excesso de atividades dirigidas, rotina acelerada e desconsideração dos ritmos infantis. Então, as crianças acabavam adormecendo mesmo, né? Em cima das mesas. Elas dormiam ali no contraturno, elas não aguentavam ficar acordadas para as propostas no período da tarde, então elas acabavam dormindo nas aulas de PEB 2, nas aulas de projeto. Então, esse foi o olhar, de trazer essa necessidade da criança, olhar para essa criança, né, com toda essa sensibilidade, respeitando o seu ritmo biológico, né? Porque tem criança que não aguenta mesmo, assim como nós adultos também não aguentamos um período todo produzindo. A gente precisa de uma pausa, a gente precisa respirar. O nosso cérebro ele se consolida melhor se a gente tem aí pausas e intervalos. Isso já é comprovado. E aí nós temos uma política de escola de tempo integral, né? Nós temos um documento na nossa secretaria
que traz, dando ênfase a esses direitos de aprendizagens que são garantidos pela BNCC, né, onde o brincar e as interações, eles são eixos estruturantes. Eu trago aqui também um recorte desse documento da resolução CNE número 1, de 17 de outubro de 2024, que institui as diretrizes operacionais de qualidade e de equidade para a educação infantil. Então, esse documento faz referência à abordagem PICLE, que é a abordagem, né, do afeto, do vínculo, da autonomia, a escola em tempo integral, valorizando esse cuidado, esse respeito, né, esse cuidado respeitoso ao desenvolvimento integral e de autonomia dessas crianças. E aí, dentro desse documento, a gente vai se deparar com o objetivo geral, né, que ele traz: garantir o desenvolvimento completo, abrangendo todas as dimensões, intelectual, física, emocional, social e cultural. São as mesmas dimensões, né, o mesmo objetivo que traz Maria Carmen Barbosa lá em suas pesquisas, né, que está dentro aí da base. E também traz os objetivos específicos, ressignificar o conceito de tempo escolar, oferecendo aos estudantes uma permanência maior na escola com experiências educativas variadas e planejadas com cuidado. Então, vocês veem que os documentos, eles se conversam, eles estão entrelaçados, eles estão falando da mesma criança, desse direito, né, dessa potência que tem a criança, e que a gente precisa ter esse cuidado respeitoso com ela. Então, ele não vem falando diretamente da palavra relaxamento, da pausa, mas ele fala desse desenvolvimento completo em todos os aspectos, e o quanto a gente precisa proporcionar essas experiências educativas variadas, planejadas e com cuidado. Então, o relaxamento é pedagogia. O relaxamento dentro de uma instituição é educativo. Então, nas infâncias, o cérebro encontra-se em intensa fase de desenvolvimento. As experiências vividas nesse período têm impacto direto nessa arquitetura cerebral. Como apontam estudos contemporâneos, né, estudos recentes, as conexões neurais são fortalecidas ou enfraquecidas, conforme a qualidade das interações e das experiências oferecidas. Então, de nada adianta a gente aumentar o tempo e a gente não ter esse cuidado com essa criança nas experiências, né, nessa questão dos aspectos biológicos, nos ritmos das crianças. Porque, em vez da gente pensar que está fortalecendo, né, a gente está enfraquecendo as crianças. Então, não interrompe o aprender essa pausa. Aliás, ela torna o aprender possível. Por isso, da importância desse relaxamento. A neurociência também, ela tem contribuído muito, né, na educação. E estudos conduzidos por Dewey demonstram que o cérebro aprende por meio de processos que envolvem atenção, engajamento ativo, feedback e consolidação. Esses mecanismos, no entanto, não operam de forma contínua e ilimitada. Ao contrário, dependem de ciclos que alternam estímulos e pausas. Os momentos de relaxamento assumem papel central no desenvolvimento cerebral. Durante períodos de descanso, o cérebro reorganiza informações, fortalece conexões sinápticas e consolida aprendizagens recentes. Esse processo, conhecido como consolidação da memória, é essencial para o conhecimento deste
para que o conhecimento deixe de ser transitório e se torne estruturante. Então, o descanso, ele reorganiza o nosso cérebro, ele consolida a memória. E a atenção, né, claro que ela fica limitada. Sem pausa, né? Então, se a gente não tivesse a pausa, então a ausência da pausa pode ativar estados de sobrecarga, prejudicando a atenção e a capacidade de aprender. Então, Diwan, ele destaca que a atenção é um recurso limitado e altamente sensível ao cansaço. Mente cansada não produz. Quando a criança permanece por longos períodos em atividades dirigidas, sem intervalos adequados, há redução da eficiência desses processos cognitivos. Há um aumento da distração e diminuição do engajamento. E isso tudo resulta o quê? Em estresse, ansiedade. Então, essa sobrecarga, infelizmente, provoca esses momentos que, para nós, né, a gente, quando passa por um momento de estresse ou de sobrecarga, a gente já demonstra, imagine uma criança, o quanto ela vai ficar mais agitada, ou ela vai desenvolver outras expressões, outros gestos, sinalizando que algo não está legal. E aí vem, né, acaba gerando, mexendo com todo mundo, mexe com as demais crianças, mexe com a equipe escolar, com os professores, os funcionários que atuam dentro da unidade. Então, hoje nós temos 8 escolas, né? Esse ano passamos a ter mais uma escola em tempo integral, né? Que tem essa educação integral, então a gente tem que pensar sempre o tempo integral e a educação integral. A minha escola é de tempo integral, mas eu estou oferecendo uma educação integral às minhas crianças. Como eu falei, a educação integral seria o desenvolvimento amplo, mais complexo, em todos os sentidos, e ter atividades, propostas significativas, né? E que respeitem ali o ritmo, né, biológico das crianças. Então, hoje nós temos a ente professora Marilena Gazola, a ente professor Raquel Stener Leitão, a ente Vila Martins, a ente deputado Antônio Neto, a ente Wellington Rodrigues Soares da Silva, a ente professor Mário Macedo Júnior, a ente Érica Regina Rodrigues e a ente professor Lourenço Carmião, né? E a gente tem, né, com pausas. Nós temos algumas evidências que a gente começa agora a trazer para vocês desse momento. Então, com pausas, né? Antes dos 6 anos, o cérebro ainda está em desenvolvimento, especialmente nas áreas responsáveis por autocontrole, planejamento e regulação emocional. Esperar maturidade de um cérebro imaturo gera frustração dos dois lados. Mais do que corrigir o comportamento, é preciso ajustar a expectativa, porque desenvolvimento não se apressa, se constrói. Então, aí está esse olhar respeitoso, que traz nesses documentos, nessas pesquisas. Então, como a nossa fala enriquece e fica embasada nesses documentos com tanta propriedade. Então, os benefícios do relaxamento, né? A gente tem hoje já benefícios, a gente, depois de um ano, planejando, mapeando, organizando o espaço, porque no começo foi um desafio.
né? A gente não tinha colchonetes para todas as crianças. Então, no começo, o que nós fizemos? Nós fizemos um mapeamento, a secretaria mapeou a quantidade de colchonetes disponíveis na rede, e aí, numa força-tarefa, nós disponibilizamos esses colchonetes, onde os gestores, né, eles foram atrás para a retirada desses colchonetes. Então, foi uma união de forças ali, e nós conseguimos atender a maioria das nossas crianças, né? Porque algumas estavam adequando a cantinhos de leitura, com tapetes, almofadas, mas fazendo de tudo para que essas crianças tivessem um espaço mais aconchegante para poder relaxar e ter uma pausa, e não deixar dormir em cima da mesa. Então, isso trouxe benefícios, né? Recuperação física e mental, consolidação das aprendizagens, redução da ansiedade de estresse, melhoria no comportamento e na convivência, né? Então, tudo isso trouxe benefícios. Aí eu trago um vídeo aqui para vocês, que se tiver algum probleminha, depois o PPT também vai junto com o gravado para que vocês possam assistir, tá? Coisas que o cérebro infantil não consegue fazer antes dos 6 anos. Esperar por muito tempo, controlar impulsos sem consistência, entender as consequências dos próprios atos e regular emoções sozinhas. Planejar e se organizar de forma autônoma, lidar bem com frustração. Então, mais atenção, regulação emocional e aprendizagem profunda. Então, nós fizemos todo um mapeamento, né, esse ano, para captar aí a quantidade de colchonetes, a quantidade de crianças que precisavam descansar, precisam dessa pausa, né, porque a gente está ainda chegando quase na metade do semestre aí do ano. E aí a gente deparou ainda com uma carência de colchonetes, né, ou de colchões dentro da escola para atender melhor essa necessidade. Então, a gente está engajando a rede para que a gente possa mapear outras escolas da rede e que possam aí, se tiver colchonetes, distribuir aí de acordo com as necessidades que ainda precisamos, né, suprir. Então, a gente tem aqui um mapeamento de crianças que precisam dessa pausa, a gente tem um mapeamento de crianças que não precisam, que de vez em quando elas precisam. A gente tem aqui um mapeamento de que crianças precisam mais, então a gente se depara com os dois públicos, tanto de 4 anos como de 5 anos, né? A necessidade, né, dessa pausa. Então, aqui eu trago um recorte de cada escola, né? Com a quantidade de salas, com o total de crianças que descansam por fase aí, e de colchonetes que algumas escolas têm para atender a sua necessidade, e algumas escolas que está aí, ó, grifado em vermelho, que faltam, né? Colchonetes para atender, tá? Continuando aqui, ó, a gente tem, ó, 4 escolas que ainda faltam. O Wellington, faltam 49 colchonetes. O Mário Macedo, faltam 68 colchonetes. Aí a gente tem, ó, o Marilena, com 65 colchonetes, que faltam também, e o Lourenço, com 63. Então, de 8 escolas, a gente tem 4 que tá ok, que tem a quantidade suficiente, e temos 4 que ainda precisam. Vamos lá unir a força-tarefa da rede toda, da secretaria, e viabilizar aí
o acesso a todas essas crianças que precisam. Eu conto muito com a ajuda de vocês, assim como eu tenho falado, né, e vou falar no meu encontro desta semana, encontros que vão acontecer também no Fundamental, nas MF, se houver colchonetes para a gente poder mapear e disponibilizar para vocês, tá bom? Então, a partir de todas essas evidências, né, que a gente já falou até aqui, hoje a gente tem também evidências do quanto essa pausa foi, né, importante. Então, eu trago aqui para vocês relatos da equipe escolar das unidades em tempo integral. Recentemente, cada unidade fez um vídeo também falando da importância desse momento, e trouxeram as crianças também evidenciando esse momento nas falas tão potentes e poderosas que as crianças elas narram esse momento, quanto todo esse nosso movimento, essa ação nos traz alegria, conforto, de saber que estamos proporcionando a elas, né, o que é de direito. Então, eu tenho aqui alguns relatos que eu compartilho com vocês de uma das escolas, né, parceiras. É importante destacar a importância de valorizar esses momentos como parte integrante do processo educativo e não apenas como uma pausa. Isso pode ajudar a conscientizar sobre o papel crucial do relaxamento no aprendizado e o bem-estar das crianças. Mais um. O relaxamento desempenha um papel fundamental no desenvolvimento integral das crianças, trazendo benefícios físicos, emocionais e cognitivos. Dessa forma, incluir momentos de relaxamento na rotina escolar não é apenas uma pausa, mas uma estratégia essencial para promover o desenvolvimento saudável e o bem-estar das crianças. O período do relaxamento é de extrema importância na rotina das crianças da educação infantil, pois contribui diretamente para o bem-estar e o desenvolvimento das crianças. Observa-se que, sem esse momento, algumas crianças apresentavam dificuldades em se manter acordadas e concentradas para a realização de atividades propostas pelo professor PEB 1 e professores dos projetos especiais no período da tarde. A implantação desse tempo de descanso e tranquilidade foi uma conquista muito significativa, garantindo que as crianças tenham oportunidade de recuperar as energias, organizar suas emoções e, consequentemente, participar de forma ativa, produtiva das propostas pedagógicas. Dessa forma, o período de relaxamento favorece não apenas o descanso físico, mas também promove melhorias no desenvolvimento integral das crianças, refletindo positivamente em sua aprendizagem e convivência no ambiente escolar. E aí eu trago aqui para vocês algumas evidências do que já vem acontecendo dentro da unidade escolar. Até agora a gente falou muito do relaxamento, dos momentos que são propiciados às nossas crianças, né, pequenas, de 4 e 5 anos em escolas de tempo integral, né? Como eu falei, no começo nós não tínhamos colchonetes para todos, mas elas preparavam cantinhos organizados com tapete, almofada, adequaram esse espaço para melhor atender essa criança. Hoje a gente já tem a maior parte dos colchonetes, né, dentro dessas unidades, mas ainda falta uma ação em conjunto de todos nós envolvidos, da secretaria, para que a gente possa disponibilizar e suprir essa necessidade, essa carência que ainda há. E aí, para as crianças que não querem descansar, né, que não querem uma pausa, né, desse momento, nós temos pensado em propostas que são mais tranquilas e calmas e que reorganizam também essa criança aí para que ela fique mais calma e mais tranquila. Então, a gente tem algumas formas de relaxamento, né? A gente tem
momento do silêncio, momento da respiração, momento com músicas, histórias, o brincar livre com materiais não estruturados, jogos pedagógicos ali dentro da sala, onde a criança que não quer descansar, pelo menos ela tem, né, outras propostas para fazer, né? Mas propostas mais calmas, mais tranquilas, para que ela possa mesmo se reorganizar e se preparar para o período da tarde. Então, aqui eu trago evidências, ó, fotos acontecendo, né, de momentos, a carinha das crianças. E aí, a gente, né, foi feito todo um documento, já enviado no começo do ano passado, que seguiu via e-mail também durante esse ano. Nós não tivemos um momento assim presencial para falar desse momento tão importante, mas por isso que eu achei importante a gente gravar um vídeo, revisitar esses documentos, porque, como eu falei, tudo isso que a gente está conversando hoje é importante que toda a equipe escolar saiba da importância desse momento e organização desse tempo e desse espaço numa escola de tempo integral. Então, assim, passar para a equipe toda, né, desde merendeira até a tia da limpeza, as famílias, que isso acontece e que é um momento de propiciado para as crianças com respeito, né? O quanto a gente está formando crianças que futuramente serão os nossos adultos, nossos profissionais atuando aí na sociedade, e o quanto a gente precisa cuidar desse começo dessas crianças. Então, vocês terão reunião agora para fechamento de semestre, e o quanto é importante vocês falarem e trazerem evidências do que vem acontecendo dentro do espaço escolar de vocês, que fortalece toda essa nossa ação. Porque depois a gente vai pedir para que vocês enviem cópia de ata desse documento, porque nós estamos, assim, montando, fazendo o nosso documento, né? Então, a gente precisa ter as evidências de que é algo importante e de que é algo que nós temos que pensar, sim, todos os anos, pensar sempre, porque isso contribui em todos os aspectos, não só para a criança, mas para todos que estão inseridos dentro do ano escolar. Então, crianças que não dormem, a gente tem aqui algumas sugestões de como organizar momentos com atividades mais tranquilas, como eu falei, jogos de tabuleiro, quebra-cabeça, atividades artísticas, contação de histórias, música suave, né? E momentos de silêncio. Aqui a gente tem algumas fotos, ó, de alguns espaços pensados para esses momentos, né? E aqui a gente tem, ó, fotos dos ambientes de relaxamento dentro das nossas escolas hoje de tempo integral. Então, aqui, ó, na sala de referência, está acontecendo esse relaxamento, ou em outro espaço da unidade escolar. Alguns têm uma biblioteca, um laboratório, e aí estão organizando melhor esse espaço da maneira que atenda a necessidade. Então, alguns com colchonetes, como eu falei, a maioria hoje tem colchonetes, tapetes ou almofadas, né? Pensando nessa iluminação suave, nesse ambiente acolhedor, porque as nossas crianças merecem, né? Aí eu trago aqui fotos também, ó, da Ente Érica, do Lourenço, do Marilena, do Wellington, do Raquel, do deputado. Percebam que eles até trazem lençol, às vezes um cobertorzinho, às vezes uma almofada. Somente agora que está um tempo, né, de frio, né? Se puder organizar e pedir para que esses pais enviem, né? Seria importante também, tá? E a primeira aqui, ó, da Ente Vila Martins.
faz parte da nossa rotina na educação infantil, é um ganho para nós. Então, palmas para vocês, gestores, palmas para vocês que acreditaram nas crianças, que olharam para essas crianças e que estão, né, engajados nesse processo. Né? Eu fico muito feliz por fazer parte dessa ação, que até uns anos atrás isso não era mais permitido, né? E resgatar isso, que é algo importante, essencial e de direito para a criança, para as nossas crianças, tem sido muito prazeroso e tem trazido muitos benefícios, tá? Relaxamento como parte fixa, equilíbrio entre ação e pausa. Aí eu trago essa foto aqui que mostra bem o nosso movimento. Nos demos as mãos e juntos nessa ação conseguimos conquistar isso. Isso é muito bom. Fico até emocionada de falar, porque as nossas crianças merecem, os nossos profissionais que estão com elas também merecem. Porque, como eu falei, todos os envolvidos dentro de um âmbito escolar, eles contribuem para esse processo. E é um ganho para todos, não só para a criança. E aí a gente tem a parceria com as famílias, né? O quanto é importante a gente trazer essas famílias, o quanto é importante falar dessa nossa ação que está sendo feita dentro de uma escola de tempo integral, né? Vamos falar de educação integral e o quanto a gente está pensando e preocupada com essas crianças. Então, quando eu falo que temos que envolver todo mundo, é porque daí agora a gente fala da família. É importante a gente falar para a família que a família ela faz parte desse processo educativo. Que eu só vou conseguir um ganho com a criança se a família também abraçar, né? Pegar nas nossas mãos também para a gente lutar por um bem maior e melhor que é a criança. Então eu trago para vocês aqui uns recortes do que seria importante vocês passarem para a família, né, na reunião de pais, conversar com a família sobre a rotina do sono, o quanto é importante a criança ter horário para dormir, o quanto é importante evitar o uso de telas ou até de alimentos que possam fazer com que ela não consiga, né, relaxar para descansar e dormir. Então, o quanto é importante ter um ambiente adequado. Então, a gente tem um artigo, né, que fala muito da higiene do sono, né? O quanto a gente precisa ter esse olhar para que a gente contribua, né, com essa ação, né, para as nossas crianças. Então, Rosana Cardoso Alves, neurologista da Associação BS, né? A primeira infância é um período crucial para criar uma rotina saudável. Isso não quer dizer que é impossível fazer uma reeducação mais tarde. É possível fazer isso até com adultos, mas a facilidade não é a mesma, explica a médica. O sono insuficiente pode sim levar à alteração de memória, que compromete mais tarde o rendimento na escola, né? Ela completa. Então, é importante passar isso para as famílias, né? E aí eu trago aqui sobre a higiene do sono, né, que esse documento científico, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, ela fala muito, que você já tem acesso a esse documento. Sabe-se que o sono é essencial para o crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente, promovendo saúde e bem-estar físico, mental e emocional, além de influenciar no processo de aprendizagem, memória, atenção, comportamento, desempenho escolar e, portanto, na qualidade de vida tanto da criança como do adolescente e dos pais, né? Então, pontos importantes e consistente, porque tem que ser consistente. Horários regulares. Quanto é importante ter horário para as crianças deitarem, né, e descansarem. Evitar telas e rotina tranquila, tá? Mas vocês podem revisitar o documento,
né, organizar aí, refletir sobre esse documento, organizar esse documento para poder passar para essas famílias. E algumas medidas essenciais aqui que podem ser compartilhadas com as famílias e contribuir, né? Rotina diurna que ajude a proporcionar uma boa noite de sono, por isso que é importante a criança dormir durante o dia, ela ter pausas durante o dia, para proporcionar também uma boa noite de sono. Regularidade de horários para dormir, ó, como eu já falei, ter um ritual, uma rotina na hora de dormir, né, com sequência de atividades que sinaliza esse momento, né, como banho, massagem, atividades tranquilas, exercícios de relaxamento, desligar luzes, contudo que seja breve, até 30 minutos e prazeroso. Ambiente físico adequado para o sono, temperatura, luminosidade, silêncio. Evitar o uso de telas pelo menos 1 hora antes do horário habitual de dormir. Orientar os pais a usarem a mesma estratégia, encorajar a criança a adormecer na própria cama, no seu quarto. Objetos de transição também podem ajudar, como bonecas, fraldas, cobertores, né? Que são objetos transitórios, mas que são essenciais para as crianças nessa idade. E evitar bebidas, né? Que pode contribuir aí para um sono mais tardio, né? Chocolate, café, refrigerante, medicações que estimulam, né, perto do horário habitual de dormir, tá? Nesse processo, o papel do professor é esse papel que eu falei de observar, de escutar, de respeitar esse ritmo, né? Então, vamos refletir. Estou garantindo um momento de descanso de qualidade? O ambiente é acolhedor? O quanto é importante a gente refletir sobre essas duas perguntas, né? O que eu estou fazendo ou o que eu posso fazer para melhor atender ainda mais as nossas crianças e todos do âmbito escolar. Portanto, relaxamento é cuidado, é respeito, é educação. Aprender exige pausa e silêncio também ensina. Fica aqui a minha gratidão por tudo que nós estamos fazendo juntos. Eu falo que a gente não faz nada sozinho, mas a gente precisa um do outro. Aí eu volto na imagem daquela foto onde nós nos demos as mãos, secretaria, escola, e onde todos nós juntos, né, atendemos a essa necessidade tão importante, né, e essencial para as nossas crianças e para todos. Eu espero que vocês possam contribuir muito, né, com esse momento que vem acontecendo dentro das escolas, que vocês revisitem, né, esse momento aqui, que vai ficar gravado, para que vocês possam passar, né, não precisa passar na íntegra, mas revejam, né? E dentro da necessidade de cada escola, vocês vão passar as ações que já estão acontecendo, né? Então, evidencia, é importante evidenciar o que vocês já têm feito e o que vocês ainda pretendem fazer para melhorar mais ainda, né? Para todos, né? É importante que vocês passem agora no fechamento desse semestre, aproveitando a reunião de pais que vai acontecer, o momento ali de HTPC com o professor, ou também no conselho de classe, falar da importância do que está sendo feito, do quanto a gente está aí proporcionando às nossas crianças, aos profissionais que atuam com essas crianças, esse olhar, tá? Então, eu vou deixar aqui o link de validação de presença, né, de avaliação do encontro, na verdade, né? Validação não, mas de avaliação do encontro, né, como foi, e que vocês tragam sugestões, né?
Os vídeos que vocês gravaram, eu vou passar também para a secretaria, para que a gente possa, né, colocar todas essas evidências nos nossos documentos e fortalecer cada vez mais essa nossa ação, né, e essa nossa união, tá? Muito obrigada. Qualquer coisa, pode me procurar. As minhas parceiras aí, as coordenadoras que estão sempre comigo, sabem disso, né? E digo aí tanto para os diretores, vice-diretores, coordenadores também de outros segmentos, né? Muito obrigada por tudo. Até uma próxima, né? E que daí a gente possa, eu vou parar aqui agora a gravação. Deixa eu parar aqui. Qualquer dúvida, só me procurar. Obrigada.